boa tarde, boa noite, queridos telespectadores, queridos amigos da internet, queridos amigos que estão aí agora nessa manhã de sábado, hoje dia 16 de junho de 2012, estamos aqui com mais um programa Terceira Revelação para estudarmos essa maravilha de esclarecimento, de consolação, que é a doutrina espírita. Porque a missão da doutrina espírita, do espiritismo, é exatamente essa, trazer esses esclarecimentos para a humanidade, para nós que estamos aqui habitando momentaneamente o planeta Terra. E vamos falar hoje aqui sobre a Rio+20 que está acontecendo aí, falando desses problemas ambientais. Qual é a visão espírita nisso tudo, que o espiritismo tem a nos ensinar sobre a nossa grande escola, que é o nosso planetinha azul aqui, que é o fundo aqui do nosso cenário. Então nós estamos aqui exatamente juntos com você, com a sua participação pelo YouTube, com a sua participação pelo ternatv@oi.com.br, que é o nosso veículo aqui de receber os e-mails. A gente tem recebido e-mails, tem respondido também a todos vocês que participam ligando para cá, enfim, a todos que gostam muito do programa, que nos encontram, que nos parabenizam, e essa realmente é a grande motivação que nós temos para continuar falando dessa doutrina que traz consolo, que traz esclarecimento, que nos faz raciocinar, usar o bom senso acerca de tudo que fala-se, né, sobre a fé, mas uma fé que precisa mudar a humanidade, uma fé que pode contribuir e de forma grandiosa para a gente melhorar a nossa vida, para a gente melhorar a nossa condição de vida no nosso planeta. Então, sejam bem-vindos, vamos começar juntos uma manhã, e é muita alegria que nós estamos aqui contando com a sua participação ao vivo, pelo YouTube, pelo e-mail, e a gente gosta muito disso, e a razão de nós estarmos aqui é exatamente essa, divulgar a doutrina espírita e ter vocês aí que nos ajudem. Para você também, nós estamos aí precisando de 2 patrocinadores que nos ajudem aí com R$250 por mês. Não precisa vincular ao nosso programa, porque aí pode estender, né, as propagandas na grade aí da TV Focus. Não tem necessidade de vincular ao nosso programa, então pode entrar em contato através do nosso e-mail, ternatv@oi.com.br, ou entrar direto em contato aqui com o Jário, com a Carminha, na TV Focus, para nos auxiliar aí, porque é uma forma de nós nos mantermos aqui também. Vamos começar então, né? Estamos aí em plena atividade, aí, em plena conferência. O Brasil, mais um ano, está aí abraçando aí essa conferência da ONU, e a gente tem que saber o que a doutrina espírita tem a nos dizer sobre isso, né, Zé Manuel? Bom dia. Muito bom dia, Valéria Cristine, queridos telespectadores. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que nos assistem aí pelo mundo inteiro. Mais uma vez nós estamos aqui para continuar com esse programa, com a finalidade de mostrar para vocês a interação e a competência da doutrina espírita para efeitos de resolver o problema da humanidade, como eu sempre mostro aqui. O conhecimento da doutrina espírita não leva ninguém a obrigatoriamente se vestir uma camisa de espírita, porque o conhecimento da doutrina espírita, que poderia ter qualquer outro nome que não modificaria nada, ele faz uma transformação nas consciências individuais e, consequentemente, essa transformação é refletida e projetada no ambiente planetário. O Espiritismo é uma revelação das verdades de Deus, das verdades universais. Não tem pretensão de congregar as pessoas para fazer grupos poderosos, famosos e dominadores. A doutrina espírita, uma vez conhecida, ela liberta as pessoas. Você pode conhecer o espiritismo, ser espírita sem nunca ter ido a um centro espírita. Eu conheço várias pessoas, algumas até em decorrência deste programa aqui, que são espíritas, não vão a centro espírita nenhum, não participam de grupo nenhum, mas conhecem o espiritismo, divulgam a doutrina espírita e agem como verdadeiros espíritas. Anonimamente, eles não participam e não integram as estatísticas dos espíritas. Então, conhecer esta maravilha, como eu sempre falo aqui do Livro dos Espíritos, o encantamento disso que está aqui, não é ser mais um fanático de determinada linha do pensamento humano.
Conhecer isso aqui é ser, como nós estamos aqui mostrando, pelos que são e não participam, livres. Conhecer a doutrina espírita é ser livre. Livre até para ser espírita. Livre até para ser espírita. É isso que algumas pessoas às vezes tentam nos confundir, mas não conseguem. Tem até um ensinamento aqui no Livro dos Espíritos, que os Espíritos falam assim: não se preocupem com os vossos inimigos, porque eles serão sempre os primeiros a contribuir com a vossa causa. Então, quando a gente não tem amor próprio em jogo, interesse pessoal em jogo, e a gente procura fidelidade, sinceridade e honestidade com aquilo que nós estamos transmitindo, nós passamos a ser os primeiros censores, os primeiros contestadores daquilo que estamos fazendo, para constatar se o que nós estamos fazendo resiste à razão, resiste ao bom senso, está realmente sendo útil para os semelhantes, para que todos tirem proveito disso, sem interesses pessoais, volto a dizer. Essa questão ambiental, essa questão planetária, eu já falei aqui em anos passados, em vários programas, sobre a exaustão do planeta Terra em relação a nós, os habitantes que aqui estamos hoje. Hoje nós somos 7 bilhões de espíritos encarnados aqui. Já faço logo o esclarecimento para aqueles que inadvertidamente ou ingenuamente pensam o seguinte: isso é uma prova de que reencarnação não existe. Como é que tem 7 bilhões? São reencarnações de onde? De quem? Reencarnações dos espíritos que são cidadãos do universo infinito e não da Terra. A Terra é um ponto minúsculo nesse sistema, e no universo é um átomo, do universo é um átomo, mas a Terra não é o universo, ela é um ponto de referência para nós que aqui estamos hoje. Então hoje nós somos 7 bilhões, seremos em 2050 9 bilhões e 400 milhões de habitantes. Teremos um aumento de 32% de agora, 2012, para 2050. Então nós seremos em 2050 9 bilhões e 240 milhões de almas aqui, vindas do universo, de qualquer outra parte. Onde existem planetas semelhantes à Terra, existe automaticamente uma atração que se integra no universo. A cidadania universal coloca tudo com relação a tudo, todos com relação entre o infinito, no infinito. Os espíritos não se desligam do todo pelo fato de estarem reencarnados na Terra. Nós somos uma consciência que articulamos universalmente e nos contactamos também universalmente. Então os espíritos, 7 bilhões que hoje estão reencarnados aqui, não foram todos eles oriundos do próprio planeta, estão vindo de outros. Em que pese pela Terra já terem passado mais de 105 bilhões de vidas. Eu estive na conferência, participei da Humanidade 2012, essa semana, lá a preparação, na elaboração das conclusões dessa conferência Rio Mais 20, e lá pude observar que, exatamente, por exemplo, no dia 16, no dia 15, hoje é 16, 15, 14, no dia 14, às 15 horas, dia 14, às 15 horas, nós tínhamos às 15 horas 218.409 nascimentos no planeta, só no dia 14 às 15 horas. Até às 15 horas, nós já tínhamos 218.409 nascimentos. E no mesmo dia, até às 15 horas, nós tínhamos no planeta 93.303 mortes. Nós tínhamos no planeta, até as 15 horas do dia 14, um gasto com armamentos no planetinha aqui de 2.771.308 dólares. 2.771.308.503 dólares. Isso às 15 horas do dia 14. Gasta-se com armamento nesse planetinha aqui
1,850 trilhões de dólares por ano. Sabe o que significa isso? Significa que 10% desse valor acaba com a falta de saneamento, que é um dos grandes e gravíssimos problemas do planeta Terra, que está sendo destruído aceleradamente. 10% desse 1,870 trilhões de dólares, 1,870 bilhões de dólares, isso aí, 10%, eliminaria o problema de saneamento básico do planeta, que mata essa falta de saneamento uma criança a cada 20 segundos no planeta. Todos esses números, toda essa enormidade de informações estatísticas que a humanidade possui com precisão, tudo isso reflete o que a humanidade é. Num panorama, num palco, num teatro que é o planeta Terra, que tem limitações físicas, que tem limitações geológicas, estruturais, materiais, e que causam um transtorno, um desequilíbrio incrível, um desequilíbrio total em tudo isso que está aqui. O que nós vimos foi um desarranjo enorme, está havendo um desarranjo enorme e que não está preocupando muitas pessoas. As pessoas têm um pensamento comum, uma preocupação comum que atormenta tanto os muito ricos como atormenta os muito pobres. Há um fator de irmandade no tormento entre os muito ricos e entre os muito pobres. Qual é esse fator? Esse fator está provocado por um pensamento que existe na cabeça dos muito ricos e existe também com a mesma intensidade na cabeça dos muito pobres, que é o dinheiro. É o dinheiro. O dinheiro atormenta os muito ricos que querem ganhar mais e atormenta os muito pobres que querem ser ricos. Esse é o panorama planetário. E qual a religião que explica isso? Qual a doutrina que tem fundamentação, argumentos sociológico, psicológico, científico para explicar isso? Para abrir a cortina da santa ignorância, a cortina aberta dos preconceitos, a cortina aberta dos paradigmas que foram criados e todo mundo encaixotou, segue, porque os outros sempre disseram isso. Fale mal da Bíblia, por exemplo, será endemoniado e demonizado instantaneamente. Por quê? Porque você foi treinado a não pensar contra aquele bondoso livro. Fale contra a salvação através de Jesus. É imediatamente demonizado porque você foi encaixotado desde o nascimento no mundo ocidental para aceitar sem discutir que Jesus é o Salvador da humanidade. Enquanto a humanidade não tirar a caixa, nós estamos aceleradamente caminhando para destruir o planeta. Não pensem nos puxa-saco das religiões que Deus não vai permitir. É problema nosso. Não permite que caia uma barreira e mate uma família de inocentes inteirinha. Frequentadores assíduos, às vezes, das mais renomadas igrejas. Não permite que morram criancinhas, que morram mulheres grávidas. Esse não permite de Deus, claro que tudo só acontece com a permissão de Deus, até o caos só acontece porque existem regras de Deus para que ele aconteça no processo da transformação. Essa permissão de Deus, ela tem que ser bem raciocinada e bem refletida. Nesse planeta, portanto, que nós nos encontramos e que processa todo esse desenvolvimento, toda essa complexidade, só tem uma explicação: através do conhecimento das regras de Deus, das leis da natureza, que o Espiritismo esbanja aqui. Eu anotei, estava mostrando para a Valéria aqui
Só nas leis morais do Livro dos Espíritos nós temos lei divina ou natural, lei de reprodução, lei de conservação, lei de destruição, lei de sociedade, lei do progresso, lei de igualdade, lei de liberdade, lei de justiça, amor e caridade, lei de perfeição moral. Esses temas aqui tratados no Livro dos Espíritos elucidam, esclarecem, descortinam para essa humanidade que aí está, o conhecimento das verdades, o conhecimento das regras de Deus, que convencem a cada um dos seus habitantes a mudar o comportamento e a transformar o planeta. Isso vai da questão 614 do Livro dos Espíritos, da pergunta 614 que Kardec fez aos espíritos superiores, e eles responderam todas elas, até a 919 do Livro dos Espíritos, Essa doutrina é para ser conhecida, para que se quebrem os paradigmas, os preconceitos inúteis, os preconceitos estúpidos e absurdos que encaixotam a humanidade e estão levando à autodestruição do planeta, da própria humanidade, neste planeta aqui. O internauta mandou para a gente umas reflexões muito interessantes, que uma eu conhecia, a outra eu não conhecia, mas eu vou contar para vocês verem como funciona. Os cientistas fizeram uma experiência colocando num grande viveiro 5 macacos. No meio, colocaram uma escada com um cacho de banana madurinha lá em cima. Os 5 macacos ficaram naquele ambiente com aquele atrativo das bananas e uma escada. À medida que um macaco tentava subir, caiu uma ducha de água fria em cima dos outros, que logo puxavam ele, não deixavam que ele subisse e espancavam ele. Passava algum tempo, o outro macaco queria subir. Quando ele começava a subir, os outros espancavam ele. Por quê? Porque quando ele começava a subir, a ducha de água gelada caía sobre os outros. E assim foi, até que os 5 macacos, apesar de ter ali uma escada e um lindo cacho de banana lá em cima, muito atraente, nenhum desses macacos subia na escada. Os cientistas fizeram o seguinte: tiraram o macaco dos 5 e puseram lá um novo. À medida que o novo imediatamente, banana, a escada, quando ele foi subir, os 4 espancavam ele. Ele aí não subia e ficava já sabendo que não podia subir, a regra era aquela. Tiraram o segundo macaco, puseram mais um novo. E assim foi se repetindo, até que tiraram os 5. Substituíram os 5, que quando um subia, a água caía sobre eles. Os 5 substituídos, nenhum deles levou a ducha de água gelada, mas nenhum deles subia na escada. É o preconceito, é o encaixotamento que acontece com a humanidade. O outro foi que um grupo de amigos resolveu ir ao cinema e chamou um senhor, um rapazinho muito tímido e tal, levou ao cinema. Chegou lá, quando todo mundo ria, ele ria também, todo mundo chorava, ele também chorava. Quando o rapaz chegou em casa, falou: olha mãe, nós levamos ela ao cinema com a gente. Ela falou: ele gostou? Gostou. Ela falou assim: ué, mas o filme foi legendado, o filme foi dublado? Ele falou: não, o filme foi legendado. Ela falou: aí ele riu, ele achou graça, achou, ele chorava, chorou. Ela falou: mas ele é analfabeto. Ele não sabia ler, ele não sabia o que estava acontecendo, mas o que os outros faziam, ele fazia também. Se os outros choravam, ele chorava. Se os outros riam, ele ria. É o que a humanidade está fazendo. Todo mundo erra, porque todo mundo errou. Todo mundo acredita nessa tolice, então todo mundo acredita nessa tolice. Nunca ninguém pergunta por quê. É claro que isso está errado. É claro. Estou dizendo isso para que vocês não creiam em uma única vida no planeta Terra ou em qualquer parte do universo. As vidas são infinitas, quantas necessárias para que cada um de nós atinja a perfeição. O encaixotamento de uma única vida é coisa do passado. Você não anda a cavalo, eu até ando, mas... Hobby. Hobby. Mas você não anda mais a cavalo pelas ruas da cidade. Você não manda recado em bilhete através de pombo-correio. Tem celular, tem computador, tem toda a modernidade. Então a modernidade da cabeça também tem que acompanhar a modernidade tecnológica. A modernidade intelectual tem que elaborar também o processamento moral. Conhecimento da doutrina espírita nos leva a compreender o panorama que nós estamos vivendo hoje aqui.
as nações mais poderosas e mais poluidoras do planeta não vão participar disso. Esse encontro, essa conferência do meio ambiente que está aí, a Rio+20, porque lá atrás já foi realizada, há 20 anos passado, aquela Eco 92, não evoluiu nada, praticamente nada. Eu estive lá e pude constatar, primeiro, uma enormidade de línguas, uma grande dificuldade e até o entendimento entre as pessoas que lá estão para discutir o problema. Os pobres, os países pobres que lá estão, eles estão querendo saber quanto eles vão ganhar para não poluir. Se pagar, até na roça o pessoal fala, se pagar nós não poluímos, se não pagar nós poluímos. A tese é essa. Os pobres querem saber quanto vão ganhar para fazer a economia verde. E os ricos não querem saber de perder nada para deixar de poluir. Olha o conflito em relação ao dinheiro, à fama e ao poder, e a solidariedade e fraternidade que faria da humanidade uma humanidade feliz, alegre e contente, uma humanidade de paz. Olha o conflito que não tem como conciliar, não tem como conciliar. Só que, grotescamente falando, se a traseira do navio está afundando, a frente também vai afundar, fatalmente. Não vai afundar só para os pobres, vai afundar também para os ricos. Mas por que isso acontece? Porque esse planeta atrasado de provas e expiações, ele não está fadado à destruição já, mas ela poderá ser acelerada pelo egoísmo, pela ganância dos habitantes, dos espíritos que aqui estão encarnados e que não estão conseguindo ser transformados pelas religiões que têm essa incumbência. Eu digo aqui várias vezes, não canso não, digo aqui e vou continuar dizendo, que as religiões hoje são a causa primária de todas essas desgraças planetárias, porque são as religiões que não deixam a consciência progredir, abrir. As religiões fecham, as religiões provocam as guerras, as discórdias, as religiões querem a fama, o dinheiro e o poder, tal qual os governos poderosos, famosos e ricos querem se manter no poder. São as religiões que fazem isso, elas que são as culpadas de não mudar a cabeça das pessoas que lhes procuram, que lhes buscam para serem consoladas e explicadas a respeito de Deus. O Espiritismo explica que Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Deus não abandona um grupo e larga outro, não tem um povo escolhido, um povo predileto. Ninguém é privilegiado, nem aqui, nem em parte alguma do universo. Todos somos jogados pelo universo, jogados no sentido de articular a inteligência e o sentimento para sermos perfeitos. Em qualquer parte do universo, nós estaremos na presença de Deus, nós estaremos nos fluidos da divindade e captaremos esses fluidos e essa presença à medida que nós formos harmonizando com Ele. Não é Deus que tem que vir nos abençoar, não é Deus que tem que vir nos ajudar, nós que temos que abrir as portas, os corações, os sentimentos virtuosos para captarmos Deus que está em toda parte, está por todo, inunda todo o infinito. Então, compreendendo Deus, compreendendo o planeta, compreendendo o porquê estamos aqui e compreendendo essa diversidade evolutiva em que nós nos encontramos, é que nós vamos ter que buscar amenizar tudo isso, Inglaterra, Estados Unidos e Alemanha não vêm à conferência, não vão participar, não vão assinar nada. Eu lá, inclusive, argumentei, que tal nós fazemos um tratado a partir de hoje, que lá foi o dia 14, a partir de hoje, à meia-noite, nós extinguirmos as guerras. Isso não é bom? É bom ou não é bom? Você acha que um tratado desse é assinado? Nunca. Eu não falei aqui que até a hora por exemplo, a hora que eu consultei lá o registrador do gasto em armamento, eram 15 horas do dia 14. O gasto naquele dia tinha sido de 2.771.308.503 dólares, mas aquilo roda assim, como o impostômetro lá em São Paulo, que registra a arrecadação do país em termos de impostos.
Aquilo roda sim. Como roda assim o nascimento e as mortes também, porque tinham morrido até aquela hora 93.303 pessoas naquele dia 14 e tinham nascido 218.409 pessoas. Olha qual a diferença muito maior do nascimento do que a da morte naquele determinado momento. Hoje somos 7 bilhões. No ano 2050 nós seremos 9 bilhões e 400 milhões. Cada um pensando em si, cada um querendo ter mais vantagem do que o outro, ninguém querendo abrir mão da riqueza e do poder, nem que seja um pouquinho para amenizar o sofrimento dos outros. Melhorar como? É o encontro porque nós estamos sendo asfixiados. Então tem que fazer encontro para ver como é que vai ser. Mas a corda está apertando, a corda está apertando. Mas mesmo assim, quando se vê aquela grande floresta amazônica, e ver quanto aquilo podia render em madeira, vamos dar um jeito de derrubar aquilo tudo. Quando vê aquelas grandes florestas no nosso, antigamente, onde nós tínhamos aí um ecossistema esplêndido, extraordinário, no Pará, no próprio Maranhão, no próprio Planalto Central, a Caatinga, quando se olha aquilo e vê o que ali daria de soja, já que soja está com a cotação alta, destrói aquilo tudo para plantar soja. É ou não é? Os países principais do planeta, por exemplo, Estados Unidos, China, a própria Rússia, a Alemanha e a Inglaterra, que jogam toneladas de poluentes na atmosfera, não estão muito preocupados com isso, porque isso, o status deles, o que eles ganham, não pode ser reduzido, senão eles começam a se igualar, e isso é uma ofensa. Igualar os países ricos, poderosos, aos países pobres, diminuir a riqueza para que diminua a pobreza e haja um nivelamento, isso é um absurdo. Isso para a tese capitalista e para a tese religiosa é uma imoralidade. Igualar a humanidade, fazer reinar a fraternidade e a solidariedade. Olha que ponto as religiões enfiaram o mundo, enfiaram o planeta. Ao absurdo de nós estarmos acabando com ele, termos consciência disso, mas ninguém quer saber. Os que jogam toneladas de poluente na atmosfera estão cometendo o mesmo erro daquele que chupa a bala no carro, abaixa o vidro ou abre o vidro e joga o papel lá fora. Joga a ponta de cigarro, que já não deveria fumar, joga a ponta de cigarro na rua. Essa poluição do papelzinho de bala e da ponta do cigarro é em desnível mais comparada o mesmo princípio que provoca. O mesmo princípio que provoca o desleixo, a irresponsabilidade, a falta de consciência de que isso é uma escola. Nós não vamos ficar aqui para sempre, nós estamos aqui de passagem, não precisamos ficar aqui correndo atrás de dinheiro, fama e poder. Nós temos que estar aqui nos preocupando com a nossa consciência, com nós mesmos, para sermos mais sábios, para sermos mais equilibrados, para sermos menos orgulhosos, menos invejosos, para sermos mais humildes, mais simples. Há um estímulo geral, isso percebe-se no encontro, naqueles grandes painéis, em painéis e sessões de apresentação sobre os problemas da Terra, emocionantes. Me emocionaram, me emocionei várias vezes, em várias apresentações de o porquê estamos passando por isso. Muito bem estudado, muito bem planejado, mas a gente sabe que isso ainda é só uma teoria. Dr. Norberto Kepp, grande psicanalista que tem um trabalho desenvolvido no mundo inteiro e particularmente aqui no Brasil, ele fala que 98% da humanidade está entregue ao mal. Vamos considerar 90% para dar 10%, porque tem muita gente boa lá. Tem muita gente boa na conferência, tem muita gente bem intencionada, tem muitos que realmente estão dando a vida pela melhora do planeta. Mas as dificuldades são enormes, imensas. Hoje, ao sair de casa, consultei lá os noticiários pela manhã e já está dando a grande possibilidade dessa conferência não dar em nada, de ser mais um encontro, mais um blá blá blá, mais um gasto faraônico de dinheiro
para não dar em nada, para ser apenas mais uma conferência com a preocupação de se preservar o meio ambiente. Então nós temos ou não temos que raciocinar sobre isso? Você quer ficar aí pensando que na hora Deus vai mandar uma carruagem para te tirar e te levar para lá? Vai continuar pensando nessas bobagens? Hein? Ou vai raciocinar? Por que você tem que pensar encaixotado? Por quê? Aliás, muitas pessoas têm escrito para cá para o programa, têm telefonado, nos encontram na rua e comentam. Como ficou marcante esse encaixotamento? Eu já falo isso há muitos anos, nós falamos isso aqui desde que nós começamos esse trabalho de divulgação da doutrina espírita, que é coisa séria, que é o antídoto para tudo isso que acontece no planeta. Hoje, dia 16 de junho, está havendo aí a vacinação contra a paralisia infantil no Brasil inteiro. E eu vou repetir aqui, resultado da vacina contra a poliomielite, contra a paralisia infantil, 100%, não tem falhas. Estamos extinguindo, erradicando a paralisia infantil. Já está erradicada. Isso é um reforço, porque não se pode bobear com isso. Muito bem. Vacina contra a varíola. Erradicou a varíola. 100% de aproveitamento. Vacina contra sarampo. 100% de aproveitamento. E eu lembro aqui o que eu disse no programa passado e vou dizer sempre. Vacina contra a corrupção, contra a imoralidade, vacina contra o egoísmo, vacina contra a ambição, contra a inveja, resultado 0%. E qual é essa vacina? Religião. É claro, são as religiões responsáveis por transformar os homens em homens de bem, éticos, solidários, fraternos. São as religiões, seja elas quais forem. As maiores religiões do mundo são as maiores culpadas. Claro. Não adianta fazer um encontro, uma passeata e botar 5 milhões de pessoas na rua andando atrás de um símbolo, andando atrás de um trio elétrico, de um trio gospel. Não adianta, isso é bobagem. Milhões de lencinhos brancos contra a violência. No dia seguinte você pega os jornais cheios de violência, só tem violência. Os índices de assassinatos, de morte, estão cada vez mais aceleradamente aumentando. Culpa de quem? Das religiões. Não adianta tirar o corpo fora, tem que assumir, porque é na religião que o homem vai aprender a ser honesto, é lá que ele vai aprender a ser bom. E ele já levou a oração que as religiões ensinam para a corrupção, para a proteção da corrupção. Aquele corrupto que um deles, do Arrudas, que eu mostrei aqui, aquele deputado distrital que corresponde ao vereador lá do Distrito Federal em Brasília, ontem, saiu a notícia, foi condenado a devolver 3 milhões de reais aos cofres públicos sorrupiados, e depois do roubo, uma oração que eu mostrei aqui em vídeo nesse meu programa, e hoje vocês vão ver na televisão, o Fantástico deve mostrar isso amanhã, domingo, vocês vão ver lá a oração pedindo que Jesus os lave com o seu sangue purificador e os leve para o reino da glória. Essa é a mentalidade criada aqui. Essa é a mentalidade dos macacos dentro do planeta, que faz o que os outros mandam. Mas por quê? Raciocina se isso está funcionando. Vacina contra a paralisia infantil. Paralisia infantil eliminada. Vacina contra a corrupção, que são as religiões. A corrupção cada vez mais ampliada. Agora é lógico, não é 100% do planeta que é corrupto. Não é 100% do planeta que é poluidor e que destrói o planeta. Não, os que não destroem vão sair daqui. Agora, os que estão destruindo, como eu disse também no programa passado, são os próximos a reencarnar na Somália, os próximos a reencarnar no Haiti, os próximos a reencarnar em Serra Leoa, os próximos a reencarnar no Nordeste abandonado, passando por aquelas secas que eles mesmos provocaram no passado, quando eram corruptos e poluidores. É o panorama próprio. Poluiu, desgraçou, vai sofrer as consequências com a própria carne, na própria carne, em outras vidas. Isso livra Deus da grande injustiça de ser pior do que nós, em colocar seus filhos em lugares terríveis, ou no próprio planeta Terra, quando poderia estar colocando em outros planetas, que são bilhões de septilhões elevados aos septilhões de mundos por aí afora, e ele jogar essas preciosidades que somos nós aqui, para quê? Para sofrer em percentual tão elevado, quase que unânime. Agora, o que ensina a doutrina espírita? Faça você a sua parte, faça eu a minha parte, e nós vamos estar sendo aprovados e saindo daqui
nós vamos estar sendo aprovados. Valéria, livro Evangelho segundo o Espiritismo. Olha lá, olha o que diz o Evangelho segundo o Espiritismo, que a Valéria vai ler aqui. No capítulo... Está dentro do capítulo 3, há muitas moradas na casa de meu pai. Dentro do item, diversas categorias de mundos habitados. Aí os espíritos dizem o seguinte, ó. Os espíritos encarnados no mundo não estão ligados a eles indefinidamente e não passam nesse mundo por todas as fases do progresso que devem realizar para chegar à perfeição. Quando atingem o grau de adiantamento necessário, passam para outro mundo mais adiantado e assim sucessivamente até chegarem ao estado de espíritos puros. Os mundos são as estações em que eles encontram os elementos de progresso proporcionais ao seu adiantamento. E aí um outro trechinho que fala do destino da Terra e as causas das misérias humanas. Ora, da mesma maneira que numa cidade toda a população não se encontra nos hospitais ou nas prisões, assim a humanidade inteira não se encontra na Terra. E como saímos do hospital quando estamos curados e da prisão quando cumprimos a pena, o homem sai da Terra para mundos mais felizes quando se acha curado de suas enfermidades morais. Né? Estão vendo aí o reforço, a base de sustentação dos nossos argumentos? Elas são fundamentadas nessa lógica que aqui está no Evangelho segundo o Espiritismo, mas se vocês procurarem e vão encontrar nessas leis que eu já aqui citei do Livro dos Espíritos, mostrando que não é porque a humanidade está sendo reprovada que você e eu, nós temos que ser reprovados também. Vamos fazendo a nossa parte e à medida que nós formos passando de série, nós vamos indo para outras faculdades, nós vamos para outros mundos melhores. Humanidade não significa planeta Terra, e planeta Terra não significa humanidade. Quem está passando pela transformação moral e intelectual é a massa humana que está aqui, e não o planeta fisicamente em si, que também está se acomodando, se processando, mas num outro sistema de evolução material, de evolução atômica, física, geológica, no caso terreno. Mas nós, a massa intelectual individualizada, composta pelas individualidades que somos nós não estamos aqui para ficar aqui, nós não estamos aqui para sofrer aqui, nós estamos aqui para aprender aqui e saímos daqui. Quem é de vocês que lamenta muito não ter ficado na escola primária, onde vocês tiveram obrigatoriamente que passar? Porque isso aqui é uma escola primária obrigatória. Ninguém evolui sem reencarnar. Espírito não evolui sem reencarnar, porque aí está consubstanciada a justiça suprema de Deus. Deus não criou um com dons benéficos, com dons maravilhosos e outros ignorantes, ou até com dons maléficos. Não. Deus criou todos iguais. Os dons, a competência, a capacitação, ela é conquistada por cada um. Aí o valor das conquistas, aí o valor da sabedoria é individual. Então essa massa intelectual, composta por essas individualidades que somos nós, ela está ao redor da Terra e é ela que está evoluindo intelectualmente e moralmente. A Terra é matéria bruta ainda no processo natural estabelecido por Deus nas regras do universo. Mas nós não somos terra e terra não somos nós. Nós estamos aqui de passagem para promover o processamento. Cabe aqui, encaixa no tema da ecologia, no tema do meio ambiente, no tema da Rio+20, encaixa no tema Brasil e ecologia, Brasil e meio ambiente, encaixa o exemplo das florestas. São verdes porque as árvores são verdes. E as árvores são verdes porque as folhas individualmente são verdes. Logo, a humanidade é do jeito que é, porque as suas folhas, que somos nós, é do jeito que é, ou somos do jeito que somos. Nós, individualmente juntos, é que formamos encarnados 7 bilhões. E desencarnados mais tantos centenas de bilhões que sejam necessárias. Não pense aí os tolos que, mas está congestionado. Tem gente querendo vir e não pode. O universo é infinito. Mundos como esse existem aos bilhões.
só na nossa Via Láctea, no nosso vilarejo, só aqui onde o nosso sistema solar está estabelecido, existem mais de 2 bilhões de planetas semelhantes à Terra, cientificamente comprovado, e eu já mostrei isso aqui em documento para vocês. Mais de 2 bilhões de planetas Terra só no nosso grupinho aqui, só na nossa galáxiazinha aqui. Então, não pensa que tem espírito lá esperando há séculos, pagando propina para botar na frente da fila para eles encarnarem. Isso é bobagem, isso é fantasia, isso é mística, que até alguns centros que se dizem espíritas adoram falar isso, porque esses espíritos mistificadores que andam por aí, em nome de Federação Espírita Brasileira e tal, enganam, passam essa gente para trás. Tem uma mensagem aí para falar para vocês do movimento aí, do Emmanuel, que em 2047 ou 57, o mundo está transformado, hein? Leva isso lá para a conferência lá do meio ambiente, leva isso lá para os intelectuais do planeta e diga essas coisas ridículas lá, que o espiritismo reprova e cancela e elimina. São espíritos farsantes. Quando diz que todo espírito que prevê data, prevê época, é farsante e está tentando te enganar ou já está te enganando. Esse mentor aí do movimento espírita, fajuto, que está aí, na federação, o Emmanuel, fala isso. Por que vocês não pregam isso? Porque se expõe ao ridículo, não é? Pois o espiritismo é para tirar as pessoas do ridículo. E não para que as pessoas tentem levá-lo para o ridículo. Por isso que aqui nós somos fiéis, autênticos, competentes para mostrar a doutrina espírita, o fundamento da doutrina espírita. É o fundamento. Isso aqui não é para ser transformado pelos ignorantes que querem botar o manto da virgindade de Maria sobre seus ombros, nos centros chamados de espíritas, que são no máximo de umbanda ou de outras coisas, sem desmerecer, mas com outras características completamente diferentes e não espírita. Espírita tem que ser coerente com o fundamento codificado por Kardec, com as 5 obras fundamentais da doutrina. Espírita tem que ser coerente, sensato, sincero e fiel a esses ensinamentos, sempre procurando contestá-los à luz da ciência, à luz dos questionamentos filosóficos, à luz da razão, à luz do bom senso. Nós espíritas estamos sempre atentos para ver onde é que isso aqui está falhando. Não segundo a federação, segundo as instituições, mas segundo a ciência, segundo o bom senso, segundo a lógica. E nós não encontramos. É como nós avisamos, nós alertamos aqui. Então, o planeta é realmente um planeta de provas e expiações. É um planeta ainda, que, pela própria constituição física, propício à habitação de espíritos inferiores ainda. Mas nós que aqui estamos, vamos fazer como fazem os grandes batalhadores pelas causas ecológicas, pelas causas do amor, da solidariedade, da igualdade, da fraternidade. Vamos nos incorporar a eles. Vamos ser sensatos, honrados, inteligentes. Vamos nos incorporar. Porque quando nós tivermos feito a nossa parte, nós vamos sair daqui e vamos fazer esse trabalho em mundos cada vez melhores, conquistando a nossa realização, a nossa sabedoria, a nossa felicidade, a nossa glorificação pelo nosso próprio esforço. Irmãos inferiores, irmãos ainda primários que estão vindo lá atrás, vão sempre existir. Como nós somos ainda primários, vão sempre existir. Essa massa da criação de Deus estará sempre existindo e no processo evolutivo. Mas nós hoje estamos aqui, sistema solar, planeta Terra, terceiro desse sistema que está sendo destruído pela nossa ambição, pela nossa falta de educação e pela incompetência das religiões, que não estão convencendo a cada um para que cada um forme esta grande folha humana da fraternidade, do amor, da solidariedade e da igualdade. Pensem nisso, raciocinem sobre isso e conheçam o livro dos Espíritos. E viram aqui o que a Valéria leu do Evangelho segundo o Espiritismo? O esclarecimento. Faz a sua parte, porque quando você estiver com ela cumprida, você estará capacitado e habilitado a sair daqui para outros mundos. Sem aquela, mas eu vou largar os meus irmãozinhos que estão sofrendo. Por que você não ficou reprovado lá na 3ª série primária toda a vida? Porque seus irmãozinhos estão sempre lá na 3ª série. É porque você vai passando com os outros e vai embora. Sem lamentar que eles estão lá porque é a fase deles estarem lá. Os que forem ficar nesse planeta poluído,
assumindo e colhendo os frutos do que estão plantando, que são os poderosos, os que poderiam modificar e não modificam, eles é que vão nascer aqui, eles é que vão voltar para aqui. Esse planeta vai continuar sendo a habitação ideal para eles. E eles, quando se transformarem nesse planetinho do sofrimento, eles estarão indo para outros. Que esse planeta também chegará ao ponto em que ele se transformará, deixará de existir, bonitinho, redondinho, belinho como está aqui, deixará de existir. E nós vamos desaparecer com ele? Nada se perde, nada se cria, porque o Criador já criou tudo, mas tudo se transforma. Está na questão, parece 41 do Livro dos Espíritos, a Terra poderá ser destruída, os planetas como é? Sim, vai ser, porque esse é o processo da transformação. Então não fique esperando o céu aqui, não fique esperando o paraíso aqui. Paraíso, céu, está dentro de cada um, como o inferno também. Faz a sua parte, se purifique, se modifique, se intelectualize, se moralize, se autocomande, que estará indo embora, estaremos indo embora. E não é isso que nós queremos? Então vamos ver os resultados da conferência que nós estamos aí enfrentando no planeta. Valéria. Bom, são esclarecimentos tão grandiosos, tão realmente maravilhosos, que realmente nos encantam. E é essa a missão dos espíritos quando vieram nos trazer esses esclarecimentos. Fazer com que a gente desperte, realmente é muito importante isso, vamos contribuir. Esse hábito horroroso de realmente jogar lixo na janela, de abrir o vidro do carro e jogar o lixo, é um ato repugnável, é horrível. As pessoas têm que aprender realmente a ter educação, ter consciência, né? As pessoas já tem um slogan, cidade limpa. Não é a que mais se vai, mas é a que menos se suja. As pessoas têm que aprender isso, contribuir como podem. É lógico que a gente não vai resolver, essa conferência está sendo lá, realmente fica muito na teoria, porque a prática envolve o sacrifício das pessoas e a gente não quer, mas vamos fazer a nossa parte, participar dos programas de reciclagem de lixo, fazer o que a gente pode realmente para não poluir e realmente ter educação, o que a gente precisa. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Bom, retornamos aqui com o nosso programa, já quase aí no finalzinho. Zé Manel, os homens podem destruir o planeta Terra? Valéria Cristine, pode. Os homens podem tudo. Eles só não devem, né? Mas pode tudo. Você não pode beber? Pode. Você não pode fumar crack? Pode. Não deve, mas poder pode. Destruir o planeta? Pode. Frank Drake, numa equação de vida extraterrestre, um grande astrofísico americano, coloquem lá no Google, Frank Donald Drake, ou Frank Drake, vai aparecer tudo sobre essas pesquisas que esse grande cientista faz, em que constata 110 mil civilizações semelhantes à Terra, só na nossa Via Láctea. Para chegar a esses 110 mil, essas 110 mil civilizações inteligentes como a nossa, na nossa Via Láctea, só no nosso vilarejo, ele elimina uma enormidade de probabilidades que teriam acontecido para que as humanidades, os planetas não chegassem até aqui. E entre essas eliminações está uma hipótese que a humanidade tem a partir da década de 40 do século passado, com o domínio da energia atômica. Frank Drake chegou à conclusão de que à medida que os intelectuais habitantes de determinados planetas atingem a capacidade de dominar a energia atômica, descobrem a energia atômica e dominam essa energia atômica, eles em grande percentual destroem as suas civilizações, se autodestroem através da energia atômica. As religiões que criam os fanáticos do planeta, ou os ambiciosos do planeta, porque os que não são ambiciosos se fanatizam, podem viver na miséria, mas destroem em nome de Deus, matam, torturam, se necessário for, em nome de Deus, em defesa de Deus. Essa gente toda para apertar um botão, uma vez com o domínio da energia atômica, e explodir isso aqui, isso não custa, vocês sabem disso. É só acompanhar os noticiários, acompanhar a evolução geopolítica da humanidade, que vocês sabem que isso é perfeitamente possível. Questão 40, parece 41, vê aí, por favor.
onde falam, o Kardec perguntou isso aos espíritos, o mundo perfeitamente organizado e tal, pode se destruir, ou pode ser destruído, ou pode vir a não existir mais? Frank Drake, cientista, diz que sim, que isso acontece aos montes por aí afora, só na nossa Via Láctea, sem considerar o universo e multiversos. Só na nossa Via Láctea. Olha, Kardec perguntou o que os espíritos responderam. É a questão 41 do Livro dos Espíritos. Um mundo completamente formado pode desaparecer e a matéria que o compõe espalhar-se de novo no espaço? A resposta dos espíritos: sim. Deus renova os mundos como renova os seres vivos. E vejam bem, os homens são mecanismos, Deus se vale da nossa inteligência para participar do processo evolutivo do universo. Nada existe por acaso. Até os nossos erros não são por acaso. Todos eles fazem parte de um processamento. Acaso não existe. Tudo isso está nas regras. A própria destruição, o caos, não existe sem regras absolutas capazes de prever como será o caos. Tem uma obra de um cientista americano intitulada Caos, onde se estabelece as regras do caos. Nada acontece sem a vontade e a permissão de Deus, que os homens estudam e chegam à conclusão que são forças que não permitem que aconteçam nada fora de um planejamento. Então essa destruição, ela tanto pode ser natural, como ela pode ser provocada pelas próprias inteligências que se conflitam, que se degladiam aqui para conquistar a fama, o dinheiro e o poder. São características de espíritos atrasados mesmo. Características de espíritos atrasados. O planeta é próprio para isso. Não nos desesperemos, mas não queiramos fazer isso aqui o exemplo de Deus, para mostrar que Deus existe, é tão bom que me protege. E o resto que se dane, não é? As pessoas, que maravilha, como Deus é bom. Olha para o panorama, olha para a conferência, o levantamento que a conferência está trazendo, e vejam que Deus bom é esse. Conhecendo o que acontece no planeta, você tem um homem inteligente tem 99% de chance de partir para o ateísmo e o materialismo. Quem raciocina com a inteligência e com o bom senso próprio, com o senso próprio, parte para o ateísmo e para o materialismo. É só conhecer o panorama planetário. Você não pode analisar Deus, o universo, pela sua igreja, pela sua congregação, pelo seu centrinho. Como Deus é bom, como nós somos beneficiados. Foi Deus quem me deu. Eu vi esses dias um Del Rey, 80 e pouco, sei lá, 70 e pouco, um Del Rey. Estava escrito atrás, foi Deus quem me deu. Como as pessoas podem pensar assim? Tirem a caixa, pensem. Se você fosse poderoso, criador de todas as coisas, daria para o seu filho um Del Rey hoje? Hoje daria um Del Rey para o seu filho? Hein? Para ele viajar pelo mundo afora? Você não faria isso? Uma bobagem dessa? Uma burrice dessa? Como é que você ainda aceita isso? É igual o macaco. Não subia. Ninguém sabia porque que não subia, mas não subia. E ninguém subia, não subia. E você vai ficar uma vida de 80 anos no planeta aqui, não subindo, se encostando, porque a igreja diz que é assim? O Espiritismo diz que é assim, com possibilidade de mudar. Se você intelectualmente, inteligentemente, mudar isso. Se a lógica te fizer mudar, se a ciência te fizer mudar. O Espiritismo está sempre falando, desconfia de 10 verdades para não aceitar uma mentira. Olha que doutrina! E é a doutrina que diz que do átomo ao arcanjo, tudo se encadeia no universo, porque o arcanjo principiou pelo átomo. E esses dias alguém me disse, principiou ou passou? Não importa, principiou ou passou. Do átomo ao arcanjo tudo se encadeia. Esse átomo, hoje você pode chamar de neutrino. Ou os mais avançados no conhecimento humano, pode chamar de bóson de Higgs. Podem chamar do que quiser. Do início ao mais perfeito. Tudo se encadeia no processo evolutivo, porque a inteligência suprema não fez nada para se perder. Não fez montanha para ser montanha, galinha para ser galinha, boi para ser boi, e os espertalhões para ser espertalhões. Olha que ilógica, olha que insensatez. Isso não fecha com a inteligência, isso não fecha com a razão. Essa é a exortação da doutrina espírita, mas no seu fundamento. Não é a doutrina, não é espiritismo que você ouve falar por aí. Livro dos Espíritos é a obra fundamental número 1. Livro dos Médiuns, número 2. Evangelho segundo o Espiritismo, que é o que interessa do cristianismo, segundo o Espiritismo, é a terceira.
Céu e inferno, a desmistificação, a tirada da caixa da cabeça para essa questão da vida futura, no céu ou no inferno. E Gênesis, a quinta obra fundamental, que esclarece sobre as origens e hipoteticamente argumenta sobre a criação universal e tudo mais, que está sempre sendo analisada, pesquisada e aceita ou não, como eu disse, pela ciência, pela razão, pela lógica e pelo bom senso. Vale ou não vale a pena conhecer isso? Quanto eu estou ganhando? Ela, nós aqui, a nossa organização, nada. Estamos até pagando às vezes. Aliás, precisamos de 2 patrocinadores de R$250 cada um. Olha que pedido humilde. E não precisa vincular. Nós queremos pessoa jurídica que faça contato direto aqui com a direção da TV e fala, olha, nós vamos fazer uma propaganda aí da nossa boutique, ou da nossa padaria, ou da nossa oficina, ou do nosso mercado, mas queremos ajudar esse programa, esse moço aí, que faz com essa menina esse programa aí, que achamos interessante, mas se a gente vincular, as pessoas podem, os meus parentes não vão gostar, então não precisa vincular o programa. Entra na grade, propaganda normal de televisão, vocês não vão dar o dinheiro pra gente, vocês vão patrocinar uma propaganda do comércio, do negócio que vocês desenvolvem, que vocês exercem, mas aqui vai ficar anotado, é para ajudar o Terceira Revelação. Só 2 de 250 cada um por mês. Não é por causa das pessoas já vendo, mas é por causa da apresentação? Não, é por mês. É baratinho, não é? Não faz parte do nosso salário. Não faz. Não faz. Tem uns tempinhos ainda para mandar uns abraços. Aqui a Gláucia, do hospital, parabenizando essa maravilha e mandando um grande abraço para toda a equipe. Gláucia, há muito tempo, hein, Gláucia? Há muito tempo que você não faz contato, hein, Gláucia? Pensei até que você já tivesse ido para outro planeta. Vai lá. Ah, você quer falar para mim? Claro. Olha só, Fabiano do Meio Ambiente. E aí a Valéria acrescentou aqui Dona Conceição, que ela também te conhece, gosta de você. Grande abraço para vocês. Um grande abraço para vocês. Fabiano lá do Meio Ambiente. Fabiano foi até paiando as pessoas para vir lá na sala que eu estava, para a reunião, e para me conhecer e tal, porque assistem o programa. Veio a Cristiane também, do Meio Ambiente, que mora lá no Verde Vale. A Ana Lúcia, que é do centro da cidade, também do Meio Ambiente. A Suzanir, também de lá, do mesmo setor, que mora no centro. Quero mandar um grande abraço também para o Dr. Luiz Felipe Laginestra, que é assíduo assistente aqui do nosso programa. E hoje não podia deixar de jeito nenhum de falar com grande assim, satisfação no aniversário do meu filho Flávio, que amanhã estará completando mais um aninho e que conseguiu realizar o nosso sonho, né, Flávio? De ser piloto de helicóptero. Uma coisa que eu também sempre amei, sempre gostei, mas eu não tinha nem altura para isso, acho que eu não alcançava os pedais lá, então isso não me interessou não. Mas isso já vem do meu avô, que era apaixonado também por aviação. E o meu querido Flávio faz aniversário amanhã, um parabéns para você. Já tem mais de 3.400 horas de voo. Eu imaginava, meu Deus, 100 horas de voo, como isso é muito, 500 horas de voo, como isso é muito. Ele já tem mais de 3.400 horas de voo e está feliz da vida. Um grande abraço para você, meu filho. Você sabe que é o nosso amor, juntamente com as nossas a Daniela e a Jane, e faz parte da nossa vida, não é? E nós temos uma grande satisfação em tê-lo como nosso filho. Parabéns para você, felicidade. Cuide-se, como a gente sempre fala, não é? Atenção com a vida, atenção nessa grande escola que você tem o prazer de estar sempre vendo por cima. O Rio de Janeiro, por exemplo, nós já voamos com ele lá, é onde está acontecendo o encontro ecológico, o encontro mundial. Ele está cansado está feliz de sobrevoar aqui milhares de horas e nós também já sobrevoamos juntos. Então um grande abraço, um grande beijo para você, que você seja muito feliz e que você consiga grandes realizações no aprendizado com a vida, seja em que fase for, seja em que situação for, porque é a grande escola e ninguém está perdendo tempo. Ninguém passa por nada que não seja importante e que não seja útil para tocar as suas próprias almas. Grande abraço e até a próxima. Muito obrigado, um grande abraço para vocês. Assistam tudo, vejam tudo, participem. Sempre fazendo a nossa parte. Acompanhe o desenrolar desse encontro aí a respeito da Rio+20 e vamos torcer para que realmente tudo comece a melhorar. Verdade. Até a próxima.